Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós sabemos que o nosso país, assim, independente das questões políticas, de tudo que envolve os pensamentos, as ideologias, nós sabemos que temos muitas diferenças e desigualdades no nosso país. Quem já teve a oportunidade de ir em alguns países percebe que a gente encontra marginalizados, no sentido da margem da sociedade, carentes, em todos os lugares, todos os países você encontra. Mas nós vamos percebendo que a confecção, a configuração da carência em alguns países é fruto de uma escolha pessoal, é fruto de um desajuste pontual. Mas o Brasil, nós passamos por desigualdades, né? Isso não é uma coisa de um governo, de um mandato, de uma década. A gente entende que isso vem da raiz, essa, esse empobrecimento de inteligência, de amor, essa carência afetiva, essa falta de empatia política desde a raiz, essa, essa classificação da grande casa e da favela, essa classificação da grande casa e da senzala. E nós prestamos atenção que isso é nítido. E o meu discurso não é azedo. O meu discurso, ele é extremamente analítico. E isso passa, por exemplo, quando eu estou saindo de casa com o meu carro e vejo tantas coisas à minha volta e dentro das minhas possibilidades procuro fazer algumas coisas, mas não dou conta. Mas preciso manter na minha estrutura humana aquele contozinho do beija-flor, que eu sou apaixonado por aquele conto, que a floresta está em chamas e todos os animais estão fugindo e o beija-flor está usando o seu biquinho, pegando água e tentando apagar o incêndio. E vem um outro animal e diz assim: beija-flor, para com isso, deixa de ser romântico. Eu estou usando as minhas palavras, sabe? Para com isso, deixa de ser romântico. Você não está vendo que você não vai conseguir apagar esse incêndio? No que o beija-flor diz assim: não, não, a minha tentativa não é de apagar o incêndio. A minha tentativa é de não deixar de fazer a minha parte, eu quero fazer a minha parte. Então, se aquele animal também que estava reclamando, desesperançado, se ele também tivesse a mentalidade de fazer a parte dele, e o outro também, todos fizessem cada um a sua parte, o mundo seria diferente. E isso tem sido muito importante para a minha vida, é fazer a minha parte. E agora pela manhã, sentado aqui no meu cantinho, Deus falou ao meu coração por intermédio desse texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Observe que aparece algo fantástico nesse texto. E diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor do necessitado não será ouvido quando ele gritar. Observe que o texto diz na primeira parte que há alguém gritando, e esse alguém é um necessitado. E quem fecha os seus ouvidos a quem está necessitando, um dia, quando tiver necessitado, não vai ter o suprimento. E os verbos da segunda parte desse texto se referem a Deus. É interessante. Quando gritar a Deus, não será ouvido por Deus. Então, quem fecha os ouvidos ao clamor do necessitado não será ouvido quando gritar. Então, se Deus está colocando pessoas à nossa estrada, ao nosso caminho, à nossa volta, gritando, e Deus nos coloca como esperança para essas pessoas, e eu não sou o socorro para essas pessoas, vai ter um momento que eu também serei não ouvido. Se eu sou um sonegador de auxílio, eu vou ser sonegado. Então, quando gritar a Deus, não será ouvido. É uma espécie, vamos dizer assim, de lei da semeadura. É uma espécie de
princípio norteador de um pensamento cristão. E aí, quando nós entramos na graça, porque se formos pensar literalmente nesse texto, teríamos que adentrar o castigo da lei de Talião. E quando nós vamos lá para Deuteronômio 15, quando nós vamos perceber que o olho por olho, dente por dente, não faz parte do caráter de Deus, nós vamos perceber que eu não posso mais ajudar para ser ajudado, porque a graça de Deus me liberta. Então, eu preciso abrir os meus olhos para o necessitado, porque eu também sou necessitado. Eu preciso ouvir o clamor de quem precisa, porque eu também, em algum momento, vou precisar. Então, eu fecho essa gota te dizendo o seguinte: não dimensione a necessidade do outro. Um tem carência de pão, o outro tem carência de abraço, o outro tem carência de diálogo, o outro tem carência de audição empática, o outro tem carência de amizades. Então, não feche os seus ouvidos à pessoa que está à sua volta necessitando. Veja as necessidades da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Veja as necessidades dos que trabalham ao seu lado, da sua faculdade, da sua escola, da sua comunidade. Por favor, não feche os seus ouvidos para quem precisa, porque você também precisa. Deus, eu quero te agradecer nessa manhã por cada ouvinte dessa gota. Há pessoas que precisam de afetividade, há pessoas que precisam de encorajamento, há pessoas que precisam só de um abraço, de uma atenção, de uma audição, há pessoas que precisam do Cristo que está na minha vida. Então, Senhor, me ajuda a ser mais sensível, porque no mundo em que vivemos, se nós não tivermos cuidado, nos tornaremos pessoas dessensibilizadas. Isso não combina com o Evangelho. E eu te agradeço por isso nesta manhã, porque eu tenho um Cristo que me lembra todas as manhãs que eu sou socorro para muitas pessoas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.